Quero saudar a nossa querida Alice Portugal, o Daniel, quero saudar a Sandra, a Georgina, o Everaldo, o Aurino, o Álvaro, o Emanuel e, sobretudo, agradecer o convite generoso do Augusto, que me traz de volta aqui a esse ambiente acolhedor e amigo dos bancários. Tive um grande prazer de participar da primeira edição do Conversação e é uma oportunidade que aproveito sempre de voltar à Bahia. Vocês não sabem, mas é a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia que concedeu o título de cidadão baiano, sendo eu filho de baiano e casado com a baiana mais bonita da Bahia. E ao receber essa honra, esse título honroso, cometi, para não criar nenhum problema aqui em Salvador, onde tenho casa, cometi a atitude temerária, já que sou do Rio Fluminense, de escolher o Fluminense de feira. Não sei se vou sofrer mais do que sofro com o Fluminense no Rio. Eu gostaria de começar as minhas palavras reproduzindo o que eu pude reproduzir ontem no meu site Conversa Fiada, no nosso blog, o meu e da Georgia, que é algumas observações a respeito da primeira entrevista coletiva do novo ministro da Fazenda, o Meirelles, que foi acompanhado, não sei se sabem, enquanto ele falava, foi acompanhado de uma queda vertiginosa da Bolsa de Valores e de uma alta vertiginosa do dólar, porque nem os mercados financeiros parecem felizes com o Meirelles. O Meirelles, ao responder a uma pergunta de uma repórter, fez uma observação que eu gostaria de acentuar aqui. A repórter perguntou sobre os direitos adquiridos na reforma da Previdência prevista. E ele disse: vamos fazer a reforma da Previdência, mas é importante observar que sobre os direitos adquiridos prevalece a Constituição. Acima dos direitos adquiridos está a Constituição, disse o ministro da Fazenda, ao tratar da reforma da Previdência. Como a Constituição foi rasgada, como a Constituição não existe mais, a Constituição de 88 extinguiu-se no golpe, os direitos adquiridos serão aqueles que eles quiserem. Ele disse também que vai acabar com a indexação da economia, porque ela realimenta a inflação. Essa é uma palavra bonitinha, indexação, mas indexação no Brasil é sinônimo de salário mínimo, porque salário mínimo corrige outros preços. E segundo a lei corajosa, destemida, do Lula, o salário mínimo é corrigido pela inflação. Logo, a inflação corrige o salário mínimo e o salário mínimo corrige os proventos da Previdência. Ao desindexar, ele vai fazer das duas uma. Ou ele vai marretear o índice de inflação, ou ele vai tirar o salário mínimo da Previdência. Uma outra observação que ele fez é sobre a mudança da legislação trabalhista como imperativo da produtividade da economia. A gente já sabe, vocês, líderes sindicais, já sabem o que significa reformar a CLT. Significa que o negociado
prevalecerá sobre o legislado, ou seja, o que os trabalhadores empobrecidos, enfraquecidos numa fábrica decidirem com a polícia do lado de fora, com os patrões, vai valer mais do que está na CLT do VART. Significa que vai haver a terceirização das atividades fim, que é um projeto já aprovado na Câmara. Uma outra observação que eu fiz ontem sobre o novo ministro que vai cuidar do Bolsa Família. Ele disse que vai focar o Bolsa Família. Fechar o ângulo em cima do Bolsa Família. Ele se pergunta: há tantos pobres assim no Brasil a merecer o Bolsa Família? Eu acho que ela mentiu. Ela, Dilma, quando disse que há tantos pobres. Não há tantas pessoas assim que merecem o Bolsa Família. Temos que encontrar a saída do Bolsa Família. Tem muita gente entrando, precisa agora ver como é que eles vão sair. E usou uma expressão reveladora. Ele disse: o Bolsa Família é uma coleira política. Ou seja, ele reproduz o preconceito de que aqueles que recebem Bolsa Família votam no PT. Agora, vejam bem o que isso significa. Vamos fazer um pouco de análise das palavras. Coleira. Quem é que recebe Bolsa Família? Quem é o destinatário do Bolsa Família? É a mulher. Bolsa Família vai para as mulheres, em boa hora, porque a gente sabe que os homens não prestam. Logo, quando ele fala em coleira, ele está chamando as beneficiárias do Bolsa Família de cadelas. Ou eu estou cometendo uma imprecisão? Quem é que usa coleira? Não é de surpreender, porque o ministro Romero Jucá, ao explicar por que o ministério não tem mulheres, disse que quando não tem mulher a reunião acaba mais rápido. Eu gostaria de invocar aqui, a propósito dessas notícias que surgem agora, com a nomeação desses ministros, o testemunho indiscutível, preciso, claro, de um personagem político que a gente conhece muito bem aqui na Bahia, que é o Antônio Carlos Magalhães. O Antônio Carlos Magalhães chamava os ministros-chefe da Casa Civil, o Eliseu Padilha, de Eliseu Quadrilha. O Antônio Carlos Magalhães contava que o Fernando Henrique contou para ele que esse Moreira Franco, que vai ficar no Ministério das Concessões, das PPPs, não podia ficar no mesmo quarto em que houvesse um cofre. Não sou eu que estou dizendo, é o Antônio Carlos Magalhães. E eles deram um golpe para acabar a corrupção, como em 1964 deram um golpe para acabar com o comunismo, e o presidente da República era um dos maiores proprietários de terras. Esse golpe começou em Washington, como começou de 64. Em 64, os americanos, o governo americano mandou para cá a Quarta Frota para dar cobertura à insurreição que começou em Minas. E quando caiu o governo, eles voltaram para a Quarta Frota. Agora, os americanos treinaram o Moro,
o atual presidente interino, segundo o Wikileaks, dava informações aos americanos quando era presidente da Câmara. Agora, era um informante de tal categoria, de tal irrelevante categoria, que ele dava informações sobre o Brasil não ao embaixador americano, mas ao cônsul. A embaixada americana tratava ele com o cônsul. E ele ia lá, segundo o Wikileaks, dar informações sobre a política brasileira na qualidade de presidente da Câmara. E quando veio o golpe, o porta-voz do Obama disse: é legal. As instituições democráticas brasileiras são maduras e criaram as regras para enfrentar esses desafios. Ou seja, o Obama usou os mesmos argumentos do Supremo. Precisamos respeitar os ritos. Os ritos. Foi o que Obama fez. Os ritos foram respeitados. Agora, eu não sou Alice Portugal, eu não sou o Daniel Almeida, eu não tenho militância partidária, portanto, eu vou poder fazer algumas considerações que eles provavelmente não falam. Mas vamos entender um pouco por que houve o golpe. Não basta botar a culpa na Casa Grande, não basta botar a culpa nos americanos, não basta botar a culpa na Globo. Vamos olhar para dentro do governo. Por que houve o golpe? Vamos falar de uma notícia também que surgiu ontem. O chefe de polícia do Temer era o chefe de polícia da Dilma. O Danilo, que foi o chefe da Polícia Federal durante todo o governo da Dilma, vai ser o chefe de polícia do Temer. Será que ele já não trabalhava com o Temer? Onde é que já se viu? A Polícia Federal da Dilma vazava para ferrar o governo da Dilma. A Polícia Federal da Dilma grampeava mictório de preso. A Polícia Federal da Dilma forjava operação de busca e apreensão para justificar documentos conseguidos de forma ilegal. Isso tudo foi denunciado. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que foi advogado do Daniel Dantas, dizia que a Polícia Federal tem um comportamento republicano. Nenhuma polícia tem autonomia total. Polícia que não tem chefe é polícia de ditadura. Quem não tinha chefe era o delegado Fleury, que saía por aí matando todo mundo e não dava satisfação a ninguém. Polícia tem chefe. Vê se o FBI não tem chefe. Vamos falar do FBI. O FBI resolveu detonar a FIFA, não foi? Prendeu o Marinho, não foi? O FBI estava querendo tomar a FIFA para os Estados Unidos, não é isso? Para não deixar ter a Copa do Mundo na Rússia, não é isso? Aí o FBI foi para cima. Aí quando chegou na Globo, o FBI parou. Cadê o FBI em cima do Ricardo Teixeira? Porque o FBI tem chefe. Os americanos sabem que não podem mexer na Globo. Deixa a Globo roubar as licitações da FIFA através dos paraísos fiscais. Não vamos mexer na Globo. Parou. Acabou. Mas a
Polícia Federal da Dilma não tinha chefe. Houve uma conspiração de classe média instalada na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, na magistratura. São eles jovens de classe média, a maioria coxinhas, que se apetrecharam para ocupar esses cargos através da profissionalização da Polícia Federal, do respeito à lista tríplice do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. Tinham dinheiro do papai para fazer cursinho e usaram os instrumentos da democracia para destruir a democracia. Em boa parte por culpa do Lula e da Dilma. Quando os militares deram o golpe em 64, tiveram que aposentar 3 ministros do Supremo: Evandro Lins e Silva, o baiano Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, cujo talento, cultura e desassombro jamais foram igualados no Supremo. Esse Supremo aí, os golpistas não vão precisar trocar uma lâmpada. Então essa classe média golpista se articulava, cada uma saía da sua toca para trabalhar a favor do golpe, e todas as noites essas atividades aparentemente autônomas e descoordenadas recebiam um rumo, recebiam uma trilha por onde percorrer, que era o Jornal Nacional. O Jornal Nacional reunia as atividades do dia e dizia qual era o próximo passo. O Jornal Nacional era o farol dos piratas. Os piratas vinham, não sabiam bem aonde aportar para se apropriar dos bens do povo, e à noite o farol acendia a luz e dizia: esse é o caminho. Eles se organizavam, na verdade, reativamente. Eles se organizavam pela omissão. Eles se reorganizavam pela impotência programada do governo, que não reagiu, não apagou o farol da Globo e não teve capacidade ou interesse político em enfrentar os golpistas politicamente, em salas como essa aqui, na rua, na arena da opinião pública, na democracia. Não usaram a democracia para evitar o golpe contra a democracia e deixaram que as instituições da democracia fossem usadas contra a democracia. O PT se mobilizou no Mensalão, fez um crimezinho merreca de caixa 2, que devia estar na Justiça Eleitoral, e que eles transformaram num assalto ao Tesouro Nacional para destruir uma parte da liderança do PT, como o Zé Genuíno e o Zé Dirceu. E só não pegaram o Lula ali porque não foi possível, mas eles iam pegar o Lula. Aí vem hoje, está nos jornais hoje, o jornal inglês The Guardian, que diz que o sistema político brasileiro é tão disfuncional que é quase impossível não roubar. Não, ele está enganado. O Gordon está enganado.
O sistema não é disfuncional. Os ingleses não entendem nada do céu. O sistema é funcional. É para eles roubarem mesmo. Ué, o Gilmar não ficou sentado em cima da lei que impedia de tomar grana das empresas? Então é assim, o PT rouba uma merrequinha e eles fazem a privataria do cana. É para ser isso mesmo. Não tem nada de disfuncional. É funcional. Aí veio o Moro, cujo objetivo sempre foi prender o Lula. E o Moro começou a vazar, com a conivência da justiça que está acima dele. E o que fez o governo Dilma? Nós somos o governo que combate a corrupção e destrói a Petrobras e destrói a engenharia pesada brasileira. Vamos prender o Lula. Não, mas nós somos contra qualquer empecilho, obstáculo ao exercício do combate à corrupção, dizia o Zé Eduardo. Aí o Dirceu e o Getúlio foram presos, o Zé Eduardo disse: a lei é dura, mas é lei. E danem-se. Porque esses são da turma do PT do Lula, não é o nosso caso. Não, isso aqui não vai subir a rampa do palácio. A Dilma aí não está acima de qualquer suspeita. E nós vamos entrar para a história como o governo que ajudou a combater a corrupção. Deu nisso. Deu nisso. O governo e o PT erraram, inclusive na hora de avaliar o golpe. E eu sou testemunha disso, que eu estava na Rússia, fui fazer uma viagem à Rússia. Passei o tempo todo no WhatsApp. Nos dias que antecederam a votação na Câmara, eu recebi informações repetidas, inclusive do senhor Jacques Wagner, de que o governo tinha os votos. E não eram pessoas irresponsáveis que iam mentir para mim. Eu estou falando com ministros de Estado, líderes do PT e pessoas responsáveis dentro do Instituto Lula. Que eu não sou irresponsável de dizer, como eu disse no meu blog, não ia ter golpe. E eu disse que eles não tinham os votos. E eu errei. E eles erraram. Erraram porque não sabiam, não é porque queriam me enganar. Erraram porque não sabiam. Não conheciam a massa, aquele volume que estava lá na Câmara, que Deixa eu estar interrompendo aqui. Não conheciam o eleitorado que ia derrubar a Dilma. Ignoravam a matéria que precisavam conhecer. Na véspera da votação, eu recebi um recado. A nossa posição é de confiança e vigilância, porque eles vão querer ir para cima dos nossos votos. Nós temos que estar vigilantes. Mas estamos confiantes. E eu disse isso. Eu fiz um comentário para o Conversa Fiada na Praça Pushkin, em São Petersburgo, dizendo: aqui, sob a inspiração do poeta Pushkin, posso dizer que a posição do governo é de confiança e vigilância. Agora a sequência vai ser: primeiro prende o Edinho, depois prende o Lula, e talvez a Dilma vá presa. E preparem-se, como disse o Emanuel. Preparem-se, porque é possível que eles convoquem um estado de sítio para enfrentar a reação nas ruas.
para enfrentar uma situação localizada num estado. Estado de sítio significa supressão do habeas corpus. O que não será novidade, porque já não há habeas corpus em Curitiba e em São Paulo. O atual ministro da Justiça mandou a polícia baixar o cacete nos estudantes que tinham garantido, por decisão judicial, a ocupação das escolas na cidade de São Paulo. Ele mandou a polícia ir lá expulsar os estudantes debaixo de vara, baseado não numa outra decisão judicial, mas numa consulta ao procurador do Estado. Para revogar uma decisão judicial, o ministro da Justiça se vale de uma consulta ao procurador do Estado que ele serve. Vejam o alcance dessa decisão. Não há mais lei, porque a Constituição acabou. A lei é do mais forte. O Alexandre de Moraes mandou tirar as crianças lá de dentro e danem-se. Nós já temos um meio estado de sítio em vigor. E preparem-se. E o Emanuel lembrou do Etchegóin, cuja família frequentou a Casa da Morte e trabalhou com o Ustra. E a tarefa dele é montar um SNI, uma PIN igual a do Golbery em 64, como uma extensão das atividades de repressão. E não me surpreenderei se eles tentarem, através da força, uma extensão do mandato do Temer. Porque em 64 o seu Castelo Branco foi introduzido no palácio para fazer um mandato de 1 ano e levou 2. O objetivo é impedir a eleição. O estado de sítio pode levar à supressão da eleição. Eu queria falar 2 ou 3 palavras sobre o meu livro, O Quarto Poder, uma outra história, que é o resultado de 4 anos de trabalho. Eu já tinha o livro praticamente pronto, quando finalmente eu consegui localizar e reunir as caixas onde eu jogava e guardava uns caderninhos em que eu anoto tudo que eu observo e tudo que eu ouço como repórter. Esses caderninhos foram sendo separados, contratei um jornalista profissional que ao longo de 1 ano e 3 meses reuniu isso tudo, selecionou, e eu peguei esses caderninhos e botei dentro de um livro que já estava pronto. E para fazer isso eu tive que reescrever praticamente o livro todo, e sair desse livro que está aí hoje à venda. O primeiro documento que eu reproduzo, desses documentos que eu consegui reunir e recuperar, o primeiro documento é uma conversa que eu tive com o presidente Juscelino Kubitschek, não quando ele era presidente, eu não sou tão velho assim, mas depois que ele tinha saído do governo. Eu trabalhava na revista Veja, numa época que a gente podia dizer assim em público: eu trabalho na revista Veja, porque hoje você diante de senhoras. Diante de senhoras, você não pode dizer o trabalho na Veja. Eu trabalhava na Veja do Nino Carter. E eu tentei fazer uma entrevista com o Juscelino sobre o governo dele, sobre o BNDE, que naquela época não tinha o S, como instrumento de financiamento do plano de metas.
E eu fui conversar com ele e depois da entrevista propriamente dita sobre o BNDES, devo dizer que a entrevista não foi publicada, porque o Juscelino estava no índex dos militares. Começamos a conversar e eu não anotava, porque ele era muito escorregadio, muito temeroso, e a gente ia falando e eu não anotava, e quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no avião foi anotar tudo dessa segunda parte do texto. E ele disse, olha, um dos motivos pelos quais eu mudei a capital para Brasília foi por causa da Globo. Quando eu saía da área administrativa do Palácio do Catete e dirigia a área residencial, eu chegava lá dentro, ligava o rádio, e a Rádio Globo dizia assim, agora com vocês o maior orador do Brasil, Carlos Lacerda. Hein, irmão? Aí diz o Juscelino, todas as noites o Lacerda pregava um golpe contra mim. O Lacerda pregava o impeachment. E diz o Juscelino, eu tinha medo da Vila Militar. A Vila Militar, que era onde ficavam os militares, ali em Deodoro, lá no Rio, e a Vila descer e depor ele. Aí ele pegou a capital e levou para Brasília, com medo da Globo. Eu reproduzo também conversas do Tancredo Neves a respeito da nomeação de Antônio Carlos Magalhães para ministro das Comunicações do Sarney. Como se sabe, Antônio Carlos Magalhães serviu ao golpe desde antes do golpe. Antônio Carlos era um jovem deputado federal pela Bahia e subia à tribuna da Câmara dos Deputados para denunciar a corrupção do Jango. Havia um cronista político no Brasil, muito famoso, chamado Carlos Castelo Branco, o Castelinho, que dizia que o Antônio Carlos nada mais era do que uma cópia do Juracy Magalhães. Não sei se todos aqui nessa sala se lembram de falar de Juracy Magalhães. E o Castelinho dizia assim, o Antônio Carlos copia tanto, mas copia tanto o Juracy, que ele está ficando até sem bunda, porque o Juracy não tem bunda. Aí o Antônio Carlos serviu a ditadura em todos os cargos. Foi vereador, prefeito, presidente, fez tudo. Aí vem a nova república, o regime que substituiu o regime militar. E o ministro das Comunicações ia ser o Antônio Carlos. Bem que o Delfim Neto me disse, está no livro, que o candidato do general Figueiredo para substituí-lo não era o Andreasa, nem era o Maluf, era o Tancredo. Aí, escolhido Antônio Carlos, o presidente do PMDB, Dr. Ulisses Guimarães, que fez a Constituição, que fez a transição para a nova república, chegou para Tancredo e disse, Tancredo, nós não podemos admitir Antônio Carlos. Antônio Carlos é um regime militar. Nós vamos romper com você. Você vai assumir o governo sem o seu partido. Aí o Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse, Ulisses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a Igreja Católica, eu rompo contigo, mas eu não brigo com o Roberto Marinho. Aí teve uma reunião no gabinete do Roberto Marinho para sacramentar a escolha de Antônio Carlos, ministro das Comunicações do governo que acabou com os militares. Na sala estavam o Roberto Marinho, o anfitrião, Tancredo e Antônio Carlos. Tancredo diz assim, Roberto, eu acho que você deveria anunciar a escolha de Antônio Carlos. O Roberto Marinho, que era mais esperto que eles todos, não podemos diminuir Antônio Carlos. Você que tem que anunciar.
Marinho mandou no Brasil, ele governou o Brasil no governo Sarney, mas quando se acabou o governo Sarney, ele não tinha candidato. Ele tentou apoiar o Quercia, não deu certo, o Afif, ministro da Dilma, e depois o Covas, também não deu certo. Quando o Collor já estava na liderança das pesquisas, aí finalmente o Roberto Marinho resolveu apoiá-lo. E o Collor me disse: não você, está no meu livro, não você como o Sarney que comeu pela mão do Roberto Marinho. E o Roberto Marinho tinha medo disso, então ele resolveu demitir o diretor de jornalismo da Globo e colocar no lugar alguém que fosse da confiança do Collor. E mandou embora o Armando Nogueira, que fazia parte do núcleo original da Globo, ele, Walter Clark, Boni, que fundaram a Globo. Mandaram embora. E botou no lugar o Alberico de Souza Cruz, que era da absoluta confiança do Collor. Na véspera de cair, a fim do Jornal Nacional, o Armando me chama na sala dele e tem uma conversa de desabafo, praticamente despedida, que quando eu cheguei em casa, anotei toda, está toda reproduzida com a minha letra no meu livro. A certa altura, o Armando diz assim: tenho de Roberto Marinho 3 ordens que são verdadeiras epígrafes de livro. Ordens que me orientavam para editar no Jornal Nacional. A segunda ordem é: não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. A terceira ordem que o Roberto Marinho deu ao editor-chefe do Jornal Nacional é: se o Brizola se jogar na linha do trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e o senhor Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você substituir Brizola por Lula e Dilma, essa ordem está em vigor até hoje. E a primeira ordem, que eu considero uma síntese perfeita de quem tem a consciência absoluta do poder de monopólio que ele tinha, uma síntese perversa, mas genial. Ele disse assim para o Armando, ele não se referia à Globo, TV Globo, ele se referia ao Globo Jornal. Armando, o Globo é o que é, não pelo que dá, mas pelo que não dá. Pelo que omite, pelo que censura, pelo que interdita. Porque não deixa entrar um preto nem desdentado. Porque não deixa entrar um Brizola. Porque não deixa entrar vocês. E o que é que o Lula e a Dilma fizeram sobre isso? Tem um último documento no meu livro, que é uma conversa que eu tive com o Lula no dia seguinte ao início da campanha do segundo turno da eleição que ele ganhou do Alckmin. Vocês lembram que a eleição foi para o segundo turno porque o Jornal Nacional produziu um programa que tinha, de um lado, a foto do dinheiro dos aloprados, aquela lambança que o PT do Mercadante fez lá em São Paulo, e a cadeira vazia do Lula no debate da véspera. O Lula resolveu não ir ao debate. Foi a primeira vez que um candidato à presidência da República se recusou a cumprir o rito das eleições do Brasil, em que o último debate é sempre na Globo. E é sempre no último dia, para não dar tempo de a edição do Jornal Nacional ser rediscutida no horário eleitoral gratuito do dia seguinte, porque no dia seguinte não tem mais horário eleitoral gratuito e depois a eleição.
A última carta está na mão da Globo. E ninguém denuncia isso. Na Argentina, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, os debates são públicos, na academia, em praças abertas. Aqui não. Só aqui, o último decisivo debate é na Globo. E todos os candidatos aceitam. Aí o Jornal Nacional montou lá a dinheirama da atrapalhada e a cadeira vazia do Lula. Me levou a eleição no segundo turno. Para não desmontar essa estrutura de jornal, o Jornal Nacional ignorou um pequeno detalhe, um fato que ocorreu ali, que ele preferiu não noticiar, para não desorganizar a eleição, que foi a queda de um avião da Gol na Amazônia com a morte de 122 brasileiros. E a Globo sabia, porque o Boechat, 20 minutos antes, noticiou. E a Globo News sabia. E avisou a Globo, olha, caiu um avião. Mas o Jornal Nacional preferiu não dar notícia para não desorganizar o Jornal Nacional e deu o desastre numa edição extra, o Jornal Nacional dentro da novela. Eu tinha, no meu blog, eu publiquei um artigo chamado, o título, O Primeiro Golpe Já Houve, falta o segundo. O Mino tinha na época um blog, ele escreveu um artigo também. E aí, no primeiro dia do início da campanha, do segundo turno, na sala com João Santana, Lula me liga. Você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Está lá, não está? Aí eu anotei uma palavra, vingança, com ponto de exclamação. Não sei se foi o Lula que falou, não sei se eu escrevi de modo próprio. Disse o Lula: vocês desvendaram a maracutaia. Serviço extraordinário. Aí está assim: não posso falar por telefone, mas vou te ligar para conversar sobre a democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. Eu quero dizer que esse golpe é porco. As vísceras estão expostas. Em 64 eles tinham os militares. Agora não sei se terão os militares. Não sei se terão os militares. Porque os militares devem ter aprendido uma lição. Eles deram o golpe em 64 para atender o clamor desses menininhos, essas menininhas do Globo. Botaram a mão na massa, torturaram, macularam a farda. E cadê os conis? Cadê os calados? Cadê os Alberto Dines, que chamaram os militares para rasgar a Constituição e a democracia? Foram para a Comissão da Verdade? Não foram. Os militares devem se lembrar disso. Vão de novo torturar na Casa da Morte para apoiar esse governo? O ministro da Defesa é o Raul Jungmann. Amigos, o ministro da Defesa é o Raul Jungmann.
que não foi eleito deputado federal por Pernambuco, que trabalhava com Daniel Dantas na CPI da Câmara. O almirante Tamandaré vai bater continência com o Raul Jungmann com alegria. O general Osório vai bater continência com o Raul Jungmann com entusiasmo. E se o Jungmann mandar eles para a rua para bater em pobre, eles vão? Tenho as minhas dúvidas. Porque esse governo é como o Maluf. Tem um alerta vermelho contra esse governo. A Interpol, que é a opinião pública mundial, fez um alerta vermelho. Não dá para pisar fora do território brasileiro, porque não tem nenhum órgão de imprensa no mundo que não chamou de golpe. Eu quero ver o Fernandinho Henrique ir para Paris defender o golpe em francês. Eu prefiro, nessa hora amarga, me lembrar das conversas que eu tive com o Sted, no Conversa Fiada, com a Jandira Fegali, com o Flávio Dino, que deu uma luminosa entrevista. E a posição deles, em resumo, é mais ou menos a seguinte, se eu sou capaz de sintetizar, é que não se deve desprezar as oportunidades de mobilização e articulação da resistência, mas que a certa altura é preciso colocar na rua, com ou sem a anuência da presidenta Dilma, e quero dizer aqui com toda a franqueza e com toda a lealdade, eu acho que se exige da presidenta Dilma nesse momento, além da heróica resistência, que é muito importante, encorajadora, fica muito bem na autobiografia, mas ela tem um compromisso com a história. É preciso dar consequência política à derrota. Vargas se matou e impediu o golpe por 10 anos. E no intervalo, o Brasil foi governado por ele e pelo Jango, que defendeu os interesses do povo. 10 anos é muito tempo. E no dia seguinte ao suicídio de Vargas, o Lacerda fugiu e o povo queimou os carros da Lula. É preciso que a Dilma dê consequência política à derrota. Mas com ela ou sem ela, é inevitável que toda essa resistência tenha que desaguar, e vai desaguar, na convocação de eleição. Eu aqui não é porque estou na presença de tão ilustre representante do PCdoB, mas eu apoio e considero que é uma atitude visionária do PCdoB, que convocou plebiscito. Plebiscito para convocar eleição. E como me disse a Jandira Fegali, plebiscito é uma palavra mágica. É uma palavra que mobiliza, articula, todo mundo entende. Quero votar. E plebiscito significa isso. Toda essa movimentação de resistência que é inevitável e vai ter luta, precisa ter um fio condutor, precisa ter um farol. E o farol é o plebiscito, na minha opinião. A Jandira tem razão. E quero dizer que, na minha opinião, para concordar com o Emanuel, agora não sei se foi o Emanuel ou se foi o Alves que falou, não há crime perfeito. Não existe crime perfeito. Esse crime cometeu um erro.
Um erro que vai mudar o curso das coisas, o curso da história. Eles acham que o povo não está percebendo. Esse é o erro. Muito obrigado.